Você já ouviu falar sobre o Cavaleiro da Lua? Nunca nem vi. Pois é, um herói barra anti-herói da Marvel está prestes a ganhar uma série no Disney Plus. Mas muita gente nunca ouviu, né, falar sobre o personagem. Então, quem será ele? Com seus poderes? Vem comigo que eu vou te contar tudo nesse vídeo. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Direto eu tento trazer um vídeo novo para o canal. Então não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Então vão logo pro vídeo. Bem, já vou antecipando que o Cavaleiro da Lua não é em tese aquele herói igual, sei lá, um Tony Stark, por exemplo, que é o senhor bonzinho que quer ajudar todo mundo. Ele é mais aquele estilo de tipo um justiceiro, um motoqueiro fantasma, demolidor, por aí. E bem, qual que é a história do Cavaleiro da Lua? Nascido em Chicago, Illinois, Mark Spector é o filho de um rabino americano. Ao atingir a maturidade, Mark ganhou a vida como boxeador, fuzileiro naval e mercenário. Em uma de suas muitas missões, ele trabalhou em conjunto com o mercenário africano Raoul Bushman, a serviço do Dr. Peter Auraune. Nesta missão, eles procuravam um antigo templo do deus egípcio Khonshu, o deus da lua. Quando finalmente encontraram a caverna, Bushman se revelou um traidor, assassinando o Dr. Peter Auraune e deixando Spector gravemente ferido, à beira da morte. Encontrado por egípcios, ele é levado até o templo do próprio Khonshu para ser tratado. Quando o coração de Spector para, Morreu. o deus egípcio aparece em uma visão e lhe oferece a chance de ser seu avatar ou arauto na Terra. Mark aceita e, decidido a se tornar um combatente do crime, ele derrota Bushman. Achou que eu tinha morrido, não foi? E, em seguida, volta para os Estados Unidos. Ou seja, você entendeu a criação em tese do personagem? Mais ou menos. Ele era um cara assim, normal, um boxeador, meio fuzileiro naval, etc. E ele vai lá pra ajudar um doutor e ele é traído por uma das pessoas que estavam lá. E ele praticamente morre. E nisso, o deus egípcio, mas não é esses que você pensa que viu em Yu-Gi-Oh! Que é Slife, Dragão Alado de Ra e Obelisco, não. É o deus Khonshu que aparece pra ele. Ele praticamente ele mora tipo, na lua, ele é o deus da lua, né? Então ele fala com ele, ó, você quer ser meu arauto na Terra? O Spector aceita. Ele fala, claro, pô, né? Tecnicamente eu morri, eu tenho uma segunda chance de voltar à vida, então tamo junto nessa. E ele topa. E ele derrota o cara que em tese matou ele, né? E ele volta para os Estados Unidos. E em Nova York, Spector cria um uniforme prateado para si, em homenagem a Khonshu, e se autodenomina Cavaleiro da Lua, passando a atuar como vigilante da cidade. Para isso, ele assume outras 3 identidades. Steven Grant, milionário e filantropo, sua identidade principal, vamos dizer assim, usada para lhe permitir acesso à alta sociedade. Ou seja, se você sempre vê o Cavaleiro da Lua com aquele estilo meio terno, né? É esse daí o Steven Grant. Jake Lockley, o taxista, identidade que ele usa para ter contato com as pessoas comuns de Nova York. E claro, Cavaleiro da Lua, que é o vigilante de Nova York. Um dos muitos vigilantes noturnos de Nova York, o Cavaleiro da Lua já trabalhou ao lado dos Novos Vingadores, do Homem-Aranha, do Demolidor e do Justiceiro. Aí você pode falar assim, ah tá, mas por que muitas pessoas comparam ele com o Batman? Por causa que ele é esse estilo vigilante, o estilo meio trajado. Não é que tem igual o Batman usa negócio de morcego, pano preto, ele já é um traje praticamente branco, meio prateado, né? Então, por que a similaridade? Porque ele é porradeiro e violento igual o Batman. Ele, eu não sei se na série vão fazer, porque é a Disney, né, galera? Vocês não podem esperar algo sanguinário da Disney. Igual a gente espera sanguinário no Deadpool e outros filmes, igual, pô, você vai fazer o Blade, você tem que fazer algo sanguinário. Vou fazer uma classificação indicativa maior. Então você não pode esperar de uma série do Disney Plus, que qualquer pessoa em tese pode ter acesso, algo muito violento. Mas ele é aquele cara que vê o bandido e ele desce a mão. Ele é aquele estilo bruto do Batman, a essência ali, sabe? De vigilante, tudo é similar. E um grande problema que ele tem, o Spector,
é que ele é meio surtado da cabeça. Eu não bato bem na cabeça. Então não é que ele praticamente ele é maluco. O problema é que devido a essas personalidades, né, essas outras identidades que eu falei que ele assume, ele não tem controle, você entendeu? Então não é que ele chega e fala, ó, agora eu vou ser o Cavaleiro da Lua, não. Agora eu vou ser o Steven Grant. Não, isso acontece do nada. Tá na hora de virar Playboy. Shazam, cara! São identidades que começam a conflitar. Ele tem aquele problema de identidade, sabe? Então ele não tem controle. Cada hora ele quer ser uma pessoa. É tipo, não sei se você já viu aquele filme Fragmentado, que é ter com um ator que é o Charles Xavier. Então, é tipo isso. Cada hora a personalidade dele é uma. Então ele pode estar lá de boa, andando do nada. Bum, vai dar um negócio na cabeça dele e vai falar, ó, eu sou o Steven Grant. Então ele vai lá e se torna Steven Grant e vai lá pra alta sociedade. Só que do nada, pra dar algo na cabeça dele, ele virar, sei lá, o taxista ou então o Cavaleiro da Lua, sabe? É um problema, um personagem que, se for bem trabalhado, ele é bem realmente interessante. Esse conceito dele, né? Porque você não vê um personagem atualmente na Marvel que tem um problema de personalidade. Você talvez tinha quem? O Hulk. Se ele ficasse com raiva, ele se transformava o Hulk e perdia o controle. Mas praticamente, desculpa aos fãs, a Marvel matou o Hulk nos filmes. Depois da surra praticamente que ele tomou por Thanos, eles transformaram ele em Professor Hulk e nunca foi o Hulk que é nos quadrinhos, que é totalmente surtado, forte pra cacete. Sempre foi um personagem em tese ele secundário. Então, se você abordar bem o Cavaleiro da Lua, você vai ter um personagem surtadão da cabeça, com várias personalidades, o que você pode abordar muito bem, ficaria muito interessante. E é um personagem que está muito presente nas histórias. Igual, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre os Filhos da Meia-Noite e ele participa de uma das formações. Eu falei sobre Dinastia M e ele está presente na história. Então, praticamente, é um personagem que está presente nesse estilo mais suburbano da Marvel. Se a Marvel quer puxar mais isso com o Homem-Aranha Demolidor, trazer o Cavaleiro da Lua é realmente uma boa cartada da Marvel. E já que eu expliquei muito do psicológico dele, quais são os poderes e habilidades dele então? No decorrer de toda a sua vida, Mark Spector acabou por tornar-se um exímio combatente corpo a corpo. É um atleta de nível olímpico e excelente estrategista, além de exímio motorista e piloto de helicóptero. Seu estilo de luta é parecido com o do Justiceiro. Viu o que eu falei? Que ele era, casca grossa, ele é porradeiro mesmo. Apesar de Mark ter um lado mais investigativo. Isso que eu esqueci de falar com vocês. É que eu sofro de perda de memória recente. Por que muita gente, além dele ser vigilante, compara ele com o Batman? É por causa que, além dele ser só esse pancadaria, ele é um detetive. Ele é aquele cara que vai chegar e vamos lá, teve um crime. Não vai chegar igual o Homem-Aranha que vai lá e resolve, pega o bandido. O Cavaleiro da Lua é o mais investigativo, detetive. Então, por ele ser um cara que age mais de forma noturna, que é brigão, né? É porradeiro. Ele é vigilante e é investigativo. Você vê que tem alguns pontos que lembram o Batman. Porque a Marvel não tem muito esse lado de vigilante investigativo, igual o Batman é lá na DC. Então ele é. O Cavaleiro da Lua é praticamente realmente como se fosse um Batman da Marvel. Eu sou o Batman. Ele é o cara investigativo. Mas é por que ele é investigativo? Devido às suas múltiplas identidades. Ou seja, não é porque o Cavaleiro da Lua é assim. As três identidades dele são assim. Então o Cavaleiro da Lua vai ser investigativo de um jeito. O Steven Grant vai ser de uma outra forma. O taxista vai ser de outra. Então são diferentes identidades que ele tem e múltiplas formas de ser investigativo. Ele também é especialista em armas e explosivos. Como era um milionário, devido aos tempos bem-sucedidos de mercenário, Spector pode manter um grande arsenal e criou armas próprias, tais como capa que o permite planar, shurikens lunares e helicóptero adaptado, entre outras. Além disso, contato com os artefatos do culto egípcio ao deus Khonshu deu-lhe acesso a várias armas personalizadas, tais como os bumerangues e bolas de arremesso. Seu uniforme contém adamantio em áreas estratégicas. Não sei se isso vai ser abordado na série, tá, gente? Mas ele tem adamantio no seu uniforme. E por que eu acho que não vai ser abordado na série? Galera, a gente tá falando de adamantio, que é o metal mais resistente do universo Marvel. Ah,
Mas o Vibranium... O Vibranium é o segundo. A Marvel coloca atualmente que ele é o mais resistente porque ela não tinha o direito de falar do Adamantium. Porque o Adamantium está completamente ligado com o Wolverine. As garras do Wolverine são de Adamantium. Então, como é que a Marvel fala assim, olha só, ó, o Capitão América tem um escudo de Vibranium, o Pantera Negra é tudo Vibranium, é o metal mais resistente. Não, é o Adamantium. Por isso que o Wolverine, você não mata ele. Você dá um tiro na cabeça dele, o máximo que acontece, ele perde as memórias, ele não morre. Devido ao, lógico, ele tem um fator de regeneração? Tem, mas o esqueleto dele, quando é transformado em Adamantium, é extremamente resistente. Então, a Marvel, como não adicionou o Wolverine nem nada, é muito difícil eles adicionarem o Adamantium. Ou podem adicionar, né, pra ter uma deixa depois, quando chegar o Wolverine, eles explicarem. Aí eu não sei. Eu acho bem difícil abordarem esse detalhe do Adamantium em áreas estratégicas no uniforme dele. Porém, pode ser que coloquem, né? Nunca se sabe. As habilidades do Cavaleiro da Lua variam de acordo com as fases da Lua. Você achou aqui que talvez ele não tinha poder? Em tese, ele não tem, né? Ele não solta rajada de energia, não voa, não faz nada. Assim, igual os outros heróis. Só que os poderes dele são de acordo com a Lua. Então ele tem poder. Igual eu falei que ele não tinha, ele tem. Só que ele não é igual os super-heróis, sei lá, um X-Men, que tem o poder o tempo inteiro. As habilidades dele vêm de acordo com a fase da lua. Então, um exemplo, tem a crescente, minguante, lua nova e lua cheia. Quando for uma dessas luas, a habilidade dele vai estar diferente. Então, sei lá, se ele precisasse de algo para ser igual à lua cheia, as habilidades dele são incrivelmente ampliadas. Então, sei lá, se tiver na lua nova, ele não vai ser tão forte igual tá na lua cheia. Consegue entender? É muito doido esse conceito dele de ter ligação com a lua. Porque muitas vezes você vê personagens ligados ao sol. Exemplo, pô, Scanoi na Natsu no Taizai, Superman na DC. Quando você traz algo que é ligado à lua e dessa forma, eu acho em tese inovador. Eu não vejo muitos personagens com isso, então eu acho muito diferente, muito interessante. É, realmente. E como eu falei, durante a lua cheia ele tem suas habilidades incrivelmente ampliadas, podendo, por exemplo, suportar um peso de 2 toneladas. Esse cara é foda. E se tornar quase invisível. Além disso, ele possui alta resistência a ataques psíquicos e, ocasionalmente, recebe visões proféticas. Ou seja, por ele ser meio surtadão, essas coisas e tal, personagens com controle da mente não funcionam a habilidade nele. Ele tem realmente alta resistência a controle psíquico. E o que seriam essas visões proféticas? Você já viu, lembra daquela série As Visões da Raven, um negócio assim? Então, é o que? Ele às vezes, não é o tempo todo, não é que ele sempre vê o futuro, mas às vezes ele pode estar lá e ter uma visão de algo que vai acontecer. Então, ele sempre, vamos supor, se for uma tragédia, ele vai tentar impedir, sabe? Então, é um personagem detetive, porradeiro, vigilante, que tem poderes ligados com a lua e ainda tem visões proféticas. Você querer algo mais? É um personagem muito complexo, muito completinho. É um personagem que eu acho que os fãs vão gostar muito, porque ele é muito diferenciado, ele foge muito da curva. Ele tá indo assim, ó, o padrãozinho de herói, ele uau, vai lá pra cima. Ele mexe com o conceito de normalidade de super-herói. É um cara surtadaço, com múltiplas personalidades e que é, pô, tecnicamente sanguinário. Ele desce a lenha mesmo nos bandidos. Ele mata praticamente se ele quiser. Ele não perdoa bandidinho, vou mandar pra cadeia, não. Ele é o finalizador. Ele executa os caras. O que você achou da história do Cavaleiro da Lua? Acha que o personagem vai ser bem aproveitado na Marvel? Acha que, por exemplo, ele vai ser aquele personagem que vai ter destaque? Ou vai ser aquele personagem secundáriozinho ali que vai só, às vezes, fazer uma ponta? Deixe sua opinião aqui, o que você espera sobre o Cavaleiro da Lua nessa série que vai sair e no futuro do CM. E é claro, se você gostou do vídeo, deixa o like para ajudar. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nada dos próximos vídeos que eu vou soltar. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Falou!